Fala galerinha, voltamos para dar continuidade ao nosso assunto de ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. Vamos observar agora quais serão esses ângulos. Aqui eu trouxe para vocês duas situações, vou inclusive tentar separar aqui para ficar bem claro para todo mundo. Vamos chamar de situação 1 e situação 2. Aqui a gente consegue ver em azul um dos ângulos que serão formados quando essa transversal ela corta duas retas. Vou fazer uma pergunta para vocês. Será que este ângulo aqui de cima ele tem a mesma medida que este ângulo aqui de baixo que vocês estão vendo agora? Vou chamar esse aqui de A e vou chamar esse aqui de B. Será que esse ângulo Azinho ele vai ter a mesma medida que aquele Bzinho? Inicialmente você poderia dizer que não, que é óbvio, porque a gente consegue ver que aquele ângulo lá de cima, onde nós tínhamos colocado o Bzinho, ele tem uma abertura maior do que esse Azinho. Mas eu vou fazer alguma coisa aqui para mostrar para vocês, para ficar mais fácil. Eu vou pegar este ângulo Azinho e vou simplesmente subindo ele até lá em cima, aqui devagarzinho, para ver se ele vai se encaixar perfeitamente aqui. Como vocês imaginavam, aquele ângulo Bzinho, ele é maior do que o Azinho. Observe que o Azinho entrou ali, mas ainda ficou com um espaço na parte inferior ali, onde aquele segmento preto passa. Se os ângulos têm medidas diferentes, não vai nos ajudar em muita coisa. Mas para isso que nós temos a situação 2. Como é que eu faço? Vamos chamar isso aqui de reta R e esta aqui de reta S. Observe que a reta R ela tem uma inclinação diferente da reta S. Elas são retas concorrentes, porque os prolongamentos delas se cruzarão. Mas se ao invés de elas serem concorrentes, se elas fossem paralelas, por exemplo, vamos ver aqui na situação 2. Eu vou pegar um segmento paralelo, eu já fiz uma cópia ali do segmento de baixo e vou subindo aqui sem mudar a inclinação. Observe que eu estou apenas subindo a minha reta e não estou mudando a minha inclinação. Então eu tinha aqui uma reta R coincidente com a reta S, porque uma estava sobre a outra, paralela coincidente, e agora eu subi um pouquinho, elas são chamadas de paralelas distintas. E aí? Será que este ângulo vai ser o mesmo daqui de cima? O que é que você acha? É isso mesmo. Vai ser. Como assim, Benny? Inclusive vou fazer uma cópia aqui deste ângulo e vou trazer ele aqui para cima. Observe que ele vai se encaixar perfeitamente, sem sobras, como aconteceu aqui. Observe que aqui nós tivemos sobras. Esta região aqui que eu vou pintar de verde para vocês observarem que sobrou, era o que estava ainda faltando para aquele ângulo B ali. O B é maior do que A. Aqui nós temos que o B, o ângulo B, é maior do que o ângulo A, mesmo sem saber quanto que mede esses ângulos. E se aqui embaixo agora eu tivesse um ângulo A e aqui em cima eu tivesse um ângulo B, e se de alguma forma a questão dissesse que a reta R é paralela à reta S, esse símbolo aqui, pessoal, quer dizer paralelismo. R e S são paralelas, elas nunca se cruzam, elas equidistam entre si. Então, se essas duas retas forem paralelas, esses dois ângulos daqui serão congruentes. Então, o valor do ângulo A vai ser o mesmo do ângulo B. Isso é verdade. Na situação 1, como não existe uma, entre aspas, coincidência que nos chame a atenção, nós não vamos estudar as retas que não são paralelas. Mas na situação 2, nós temos retas paralelas cortadas por uma transversal. É isso mesmo,
é o nome do nosso assunto. Ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, essas propriedades que a gente vai estudar agora, elas só serão válidas se as retas forem de alguma forma paralelas. E quais são os ângulos que são formados? São 8, na verdade. Nós já estamos vendo 2, 1, esse é o 2, esse é o 3, este aqui é o 4. Qual mais, Beni? Aqui embaixo tem, gente. Aqui tem o 5, aqui tem o 6, aqui tem o 7 e aqui tem o 8. Essa numeração aqui, essa ordem não importa não. Quem você chamasse de 1, 2, 3, não tem problema. Eu só queria mostrar para vocês que nós temos 8 ângulos para serem analisados. Então, é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Analisar estes 8 ângulos que são formados pelas retas paralelas cortadas por uma transversal. Vamos lá? Vamos para o primeiro caso. Ângulos correspondentes, que são exatamente aqueles que nós vimos. Este ângulozinho aqui, nós tínhamos chamado de A, ele é correspondente a este ângulozinho aqui, que nós tínhamos chamado de B. A gente já viu essa palavra correspondente, inclusive nos casos de congruência, que nós temos que analisar os lados correspondentes e os ângulos correspondentes, ou seja, que ocupam a mesma posição. Vocês viram que na animação passada eu subi essa reta aqui, uma dessas retas, mantendo elas paralelas. Então é sempre bom observar, em todos os casos que nós vamos falar agora, as retas RS precisam ser paralelas. Então, os ângulos Azinho e Bzinho, eles são correspondentes. Nós já vimos que eles são congruentes. O Azinho tem a mesma medida que o Bzinho, certo? O que mais que a gente pode observar? A partir de agora, tudo vai ficar mais claro. Então, nós temos este ângulo que é correspondente a este ângulo daqui. Mas eu quero que você preste bem atenção. Vou fazer de uma outra cor só para te chamar a atenção. Este ângulo daqui, que eu vou chamar ele de C, por exemplo, ele é OPV do A. O C é OPV do A ou de A. Então, o C tem a mesma medida que o A. O C tem a mesma medida que o A, são congruentes. A gente viu em um vídeo que ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes. E observe que o B aqui, ele vai ter um ângulo aqui que eu vou chamar de D, que também é OPV, oposto pelo vértice. Então, o C e D, o A tem a mesma medida que o B, a gente já tinha visto isso, e o C tem a mesma medida que o D. Por que que o C tem a mesma medida que o D, Beni? Porque se o A é igual ao B e o A é igual ao C, o B é igual ao D. Mas vamos analisar agora as características. Todos os ângulos que nós vamos estudar, nós vamos montar essas características. A gente vai analisar o que nessas características? Nós vamos analisar as regiões e também o lado da transversal. Vamos voltar para o nosso slide original. Vamos analisar o par de azuis, por exemplo. Vamos analisar as regiões. Eles estão na mesma região ou em regiões diferentes? Pare um pouquinho e pense. Mesma região ou regiões diferentes? Não entendeu ainda? Eu vou transcrever esses A e B nesta daqui, ó. Observe. Estava mais ou menos assim. O A estava aqui e o B estava aqui. E agora ficou mais fácil. O A e o B estão na mesma região ou em regiões diferentes? Está claro que eles estão em regiões diferentes. O A está na região interna, que é essa amarela, e o B, região externa, lá da parte de cima. Vamos trazer aqui de novo. Então, observe que o A e o B estão em regiões diferentes. O A está nesta região interna e o B está nessa região externa. Primeira característica, eles sempre estarão em regiões diferentes
Qual a outra característica que nós vamos observar? O lado da transversal. O A e o B. Vamos analisar só o A e o B primeiro, tá, pessoal? Eles estão no mesmo lado da transversal ou em lados diferentes? De novo, aqui nossa legenda em vermelho e em verde. Estão no mesmo lado ou em lados diferentes? O A estava aqui e o B estava aqui, lá no meu exemplo. Então, tá claro que eles estão no mesmo lado da transversal. E é isso que a gente vai colocar aqui, ó. Então, essas duas características aqui são as marcantes dos ângulos correspondentes. Todos os ângulos correspondentes obedecerão sempre a essas duas características. Regiões diferentes e mesmo lado da transversal. Vamos agora analisar os vermelhos? Observe que elas vão obedecer a essas duas características. Regiões diferentes. Observe agora que o D está na região interna e o C está na região externa, mas ainda assim são regiões diferentes. E ambos estão do mesmo lado da transversal, aí na sua tela está no lado esquerdo. A gente já viu que todo ângulo correspondente é congruente. Ângulos correspondentes sempre são congruentes, têm a mesma medida. Então aqui a gente pode afirmar que a medida do A é igual à medida do B, a medida do C é igual à medida do D. Quais outros ângulos correspondentes a gente poderia ter? A gente poderia ter esse verdinho daqui, vou chamar de E, seguindo aqui a ordem alfabética. E onde estaria o correspondente do E? É só seguir estas duas características aqui do lado. Regiões diferentes. O E está na região externa, então ele tem que estar na região interna e tem que estar no mesmo lado da transversal. Então o correspondente de E está aqui. Vamos chamar de F. Então, E tem a mesma medida de F. Por quê? Porque eles são correspondentes. Quando vocês forem fazer exercícios que vocês acharem as igualdades, por favor, justifiquem. Este é igual a este porque são correspondentes, se eles forem correspondentes. E quais serão os dois últimos pares? São esses de preto aqui. Este aqui ficou até um pouquinho mais grosso, é correspondente a este daqui. Então, só seguindo aqui a minha ordem alfabética, eu fiz o A, o B, o C, o D, o E e o F, vou chamar de ângulo G e ângulo H. Observe que, mais uma vez, eles vão seguir estas duas características. Regiões diferentes, observe que o G está na região interna, o H na região externa e estão do mesmo lado da transversal. Então, é isso mesmo. Então, G vai ser igual a H, porque eles são correspondentes. Todos os ângulos, quando vocês descobrirem que eles são correspondentes, eles serão congruentes. A medida de um vai ser igual à medida de outro. Às vezes a gente vai montar uma equação com isso daqui. Mas é isso aí, galera. Até o próximo ângulo.